Então, fazendo mais um exercício de teste de hipótese, né? Ah, nós estamos testando hipóteses a respeito do desvio padrão populacional ou da variância populacional. Então, seria esse último retângulozinho aqui, né? A nossa estatística de teste é essa aqui. E a distribuição é a Q quadrado. Então, vamos fazer exercício, né? Na aula passada nós já aprendemos a achar valores críticos, né, de Q quadrado usando a tabela A4 aqui do Triola, né? Então vamos fazer exercícios. Vamos lá para o meu site, né? O aula.quimicavirtual.com. Então vou descer aqui, vou procurar quimiometria. Vou procurar uma questão aí para resolver. Então vamos lá, acessar e exercícios básicos sobre desvios padrão e teste de hipótese. Vamos lá. Então vou escolher aqui um exercício. Vou fazer dois, né? Talvez não dê tempo de fazer nessa videoaula 2, mas na próxima eu posso fazer. Então vamos lá. Vamos fazer esse exercício número 6. Deixa eu puxar um pouquinho só para cima para ver se eu aproveito melhor a tela. Como será que eu posso aproveitar melhor essa tela para que eu consiga exibir mais o meu caderninho? Então acho que eu vou puxar isso aqui para cima. Não sei se melhorou alguma coisa em termos de exibição. Talvez não. Preciso do meu caderno, né? Espacinho aqui, né? Para a gente fazer continhas. Legal. Então, lá, mais um teste de hipótese, só que agora nós testamos uma hipótese sobre um desvio padrão, uma variabilidade ou coisa do tipo, né? Então, vejamos o que nós temos aqui. A Kansas Farm Products Company usa uma máquina que enche sacos de 50 libras de sementes de milho. Então, 50 libras, acho que uma libra é um pouco menos de meio quilo, né? Então, no passado, a máquina apresentava um desvio padrão de 0,75 libras. Com o intuito de obter pesos mais comparáveis, os mecânicos substituíram algumas peças gastas da máquina. Uma amostra de 61 sacos extraídas da máquina já reparada acusou a média amostral de 50,13 libras e o desvio padrão amostral de 0,48. Ao nível de 0,05 de significância, teste a suposição de que os pesos são mais comparáveis com a máquina reparada em relação à situação anterior. Se os pesos são mais comparáveis, qual o efeito sobre o desvio padrão? Então, primeiramente, vamos pensar aqui nos nossos dados amostrais. O tamanho da amostra é 61. A média amostral não preciso, porque eu quero fazer um teste sobre o desvio padrão amostral. O desvio padrão amostral é 0,48 libras. Então veja só, a Kansas Product Company, blá blá blá, usa uma máquina que enche sacos de 50 libras de semente de milho. No passado, a máquina apresentava um desvio padrão de 0,75 libras. Então nós vamos tomar esse desvio padrão de 0,75 libras como desvio padrão populacional. Então vamos supor aí que a máquina funcionou nessa configuração por anos e anos. E eles foram pesando ao longo desses anos os sacos que ela preenchia e foram obtendo média e desvio padrão de tal forma que, como esse é um dado obtido ao longo de uma série histórica, a gente pode tomar esse como o desvio padrão populacional. Depois foram feitos reparos na máquina e preencheram 61 sacos usando essa máquina e obtiveram um desvio padrão amostral de 0,48. Então ele quer testar ao nível de 0,05 de significância a suposição de que os pesos são mais comparáveis com a máquina reparada. Então, isso aqui a gente coloca na hipótese alternativa. Se os pesos são mais comparáveis, quer dizer que o desvio padrão da máquina reparada é menor que o desvio padrão populacional, 0,75. A hipótese
a hipótese nula, desvio padrão maior ou igual que 0,75. Então, lembrando que o desvio padrão populacional foi obtido operando a máquina ao longo dos anos e pesando os sacos de milho que ela embalava. Depois de uma amostra de 61 elementos amostrais, obtiveram esse desvio padrão 0,48. Então, eles acreditam que a máquina se tornou mais consistente, né? Com essa operação. Então, eles acreditam que o desvio padrão populacional, depois que a máquina fez o reparo, sofreu o reparo, vai ser menor que 0,75, que é o desvio padrão populacional obtido a partir dos dados históricos de funcionamento da máquina. Então, aqui trata-se de um teste unilateral à esquerda, né? Teste unilateral à esquerda, olha isso aqui na hipótese alternativa. Então, vamos procurar o valor crítico, né, primeiro. Lembrando que a gente vai usar uma distribuição Q², que é uma distribuição assimétrica, e diferente da distribuição Z e da distribuição T de Student, os valores críticos são apenas positivos, né? Então, aqui está essa área 0,05 vai ficar à esquerda. Esse nível de significância aqui, né, vai ficar representado à esquerda. Então, aqui eu tenho uma área de 0,05 à esquerda, né? Aqui, então, eu vou ter apenas o Q² left. Se eu tenho 0,05 à esquerda, obviamente, à direita eu tenho 0,95, né? O número de graus de liberdade é o tamanho da amostra menos 1. Então, o número de graus de liberdade é 60. Então, 60. À direita do valor crítico eu tenho uma área de 0,95, né? Por que eu estou falando isso? Porque aqui na tabela da distribuição Q², à esquerda aqui eu tenho o número de graus de liberdade, que é o tamanho da amostra menos 1, para esse caso. E aqui em cima eu tenho a área to the right of critical value, a área à direita do valor crítico. Então, como a área à direita do valor crítico é 0,95, eu vou procurar agora 60 graus de liberdade. 60 graus de liberdade deu 43,188. Então, vamos por lá. 43,188. 43,188. Vamos calcular agora a estatística de teste. Então, estatística de teste. Então, você tem aqui Q² igual N menos 1 ao quadrado, variância amostral, né? S ao quadrado, né? Desvio padrão populacional. Então, esse N menos 1 é ao quadrado? Acho que não, né? Não. Então, vamos apagar aqui, né? É isso aí, joia. Então, N menos 1 é 60, né? 60 que multiplica por 0,48 ao quadrado. E aqui 0,75 ao quadrado. Então, vamos lá calcular o valor da estatística de teste Q². Parece um x², mas é um x mais enfeitado, tá? Então, 0,48 ao quadrado vezes 60, dividido por 0,75. Então, isso aqui deu 18,432. 18,432. Olha só, se você estivesse trabalhando com a distribuição T, você diria que essa estatística não caiu na região crítica, porque os valores positivos estão à direita, então isso aqui estaria um pouco mais à esquerda da região crítica, se você estivesse trabalhando com a distribuição T ou com a distribuição Z. Mas não é o caso. Todos os valores da distribuição Q² são positivos, então repare onde isso vai cair. Então sejam cuidadosos aqui. Isso cai, sim, na região crítica. Então nós rejeitamos a hipótese nula. Rejeitar H0. Será que a gente pode estimar o valor P? Valor P
Vamos tentar estimar o valor P? 18,432, né? Vamos olhar aqui na tabela. Para 60 graus de liberdade, 18,432 é menor do que qualquer um desses valores aqui, né? Isso quer dizer que o... É menor? Sim, é menor, né? Menor. Então, quer dizer que o valor P seria bem menor que 10 a menos 4, por exemplo. Mas aqui é mais complicado realmente estimar o valor P. Mas enfim, com a estatística de teste você já rejeita a hipótese nula. Se você quiser também, você pode obter o intervalo de confiança, né? Então você rejeita a hipótese nula. Rejeitou a hipótese nula. Isso quer dizer que ao nível de significância de 0,05, os dados amostrais apoiam a suposição de que os pesos são mais comparáveis com a máquina reparada em comparação com a situação anterior. Ou seja, que os pesos dos sacos de milho ensacados com a máquina reparada vão ter um desvio padrão menor que que tinham anteriormente. Se você quiser, você calcula um intervalo de confiança. Para calcular o intervalo de confiança, você usa esta formuleta. Só que tem que tomar cuidado com os valores de Qi quadrado, né? Vamos calcular o intervalo de confiança? Então, eu vou calcular aqui o intervalo de confiança. Intervalo de confiança é um teste unilateral, né? Intervalo de confiança. Aí quando você pensa no intervalo de confiança, você tem que pensar em bilateral, né? Então pensa aqui na distribuição. Agora, bilateral. Então se você tem um nível de significância 0,05, você vai ter um intervalo de confiança com 90%, sendo que agora você tem aqui 0,05 à esquerda, 0,05 à direita. Então, você tem intervalo de confiança de 90%. O valor de Qi quadrado left, você já tem, está aqui, 43,188. E o Qi quadrado right, você vai pegar na tabela. À direita do valor crítico, você tem 0,05, 60 graus de liberdade. Então, está aqui nessa coluna, né? 60 graus de liberdade. Vamos achar aqui. Então, aqui deu 70,028. 70,028. 70,028. Então, vou jogar os valores aqui, né? Para obter esse intervalo de confiança. Então, aqui 60, que multiplica por 0,48 ao quadrado. Aqui, Qi quadrado right, né? 70,028. Então, Qi quadrado não é que você vai levar um x ao quadrado. O Qi quadrado é o valor que você obteve lá da tabela. Menor que sigma, maior, né? Aqui. E aqui, 60 vezes 0,48 ao quadrado. Qi quadrado left, ou seja, 43,188. Então, o desvio padrão amostral vai ficar. Então, vamos fazer lá. Ponto 48 ao quadrado vezes 60 igual. Dividido por 43,188. Então, aqui deu... eu preciso tirar uma raiz quadrada disso aqui, né? Então, 0,56. E aqui vamos lá, 60 vezes ponto 48 ao quadrado, dividido por 70,028, raiz quadrada disso, 0,44. 0,44. Então repare que essa média populacional aqui estabelecida no
na hipótese nula, ela não está contida no intervalo de confiança. Então é mais uma, digamos assim, forma de você, ou mais um argumento para você rejeitar, um argumento pela rejeição da hipótese nula. Então, só para confirmar que eu fiz a coisa certa, né, vou jogar as coisas lá no site. Então aqui, hipótese nula, aqui vai ser, deixa eu ver, maior ou igual que 0,75, né? Maior ou igual que 0,75, que quadrado, estatística de teste, 18,432, então 18,432, que quadrado left, 43188, então 43,188, é um teste, como é que está escrito aqui, unilateral direito, né? Rejeitar a hipótese nula? Sim, vamos checar aqui para ver se eu acertei, né? Então, finalizar e enviar tudo e terminar. Cadê aqui? Enviar tudo e terminar. Enviar tudo. Então, vamos lá ver se deu tudo certo. Tá aqui, né? Por que apareceu errado aqui, né? Estatística de teste 18,432. Deixa eu ver aqui. E será que eu fiz alguma coisa errada? Será que tem um quadrado aqui nisso aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu tenho quase certeza que não tem esse quadrado. Então é na aula, na verdade na própria, aqui em cima a gente tem isso, né? Vamos ver aqui, não tem quadrado, né? Então vamos lá, vamos ver se qual é o problema aqui. Mas enfim, rejeita a hipótese nula de toda forma, mas só quero checar aqui a estatística de teste, né? Estatística de teste. Então, peraí, aqui está. Estatística de teste aqui quadrado, tamanho da amostra 60. Então, variância amostral é 0,48 ao quadrado. Variância populacional 0,75 ao quadrado vezes 60. Ah, sim, eu errei a continha aqui, realmente 24, mas de toda forma continua válido as conclusões, né? Nós rejeitamos a hipótese nula, porque a estatística de teste ela caiu na região crítica. Bom, então é isso aí, né? Próxima aula eu faço mais um exemplo aí usando essa distribuição Q quadrado.